gente. Boa tarde a todos, a todas. Mais uma vez estamos abrindo aqui interações online, dessa vez para falar sobre mitologia africana, com nosso querido José Jorge Zacarias, professor, analista de data. Oi, Mari, tudo bom? Agora sim. Obrigada, Mari. Foi porque eu postei coisa minha. Estava no meu Instagram pessoal, mas estamos no tempo aqui, ainda bem. Então, daqui a pouquinho, oi, Ana Paula. José Jorge Zacarias está chegando e ele é um profundo conhecedor da mitologia africana e analista junguiano, né, de data da Associação Junguiana do Brasil, seção São Paulo. E vai bater um papo mesmo com a gente aqui. Ele escolheu não fazer uma explanação, ele escolheu conversar desde o princípio, interagir. Faremos 2 transmissões, como sempre, e a primeira e a segunda na interação, né, na participação de vocês e ele falando. Então, vamos aguardar aqui a entrada dele. Ai, gente, é tanta coisa, né, na cabeça da gente que a gente fica, sabe? Não sabe o que a gente está conectando mais. É tanta conexão. Então, enquanto ele está chegando, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da mitologia para a psicologia analítica. A psicologia analítica se inspira na mitologia para estudar os arquétipos, porque na mitologia, qualquer mitologia, né, de inspiração grega, egípcia, indígena, africana, de quantos povos existirem, existe mitologia, né? Tem mitologias das mais variadas. Esse final de semana eu estava tendo contato mesmo com a mitologia basca, que eu não tinha tido, não conhecia. Mitologia japonesa, chinesa. O que é que apresenta a mitologia? Símbolos. Ele chegou aí, gente. Ele vai poder falar para a gente sobre esses símbolos, tá certo? Então, eu vou convidar os relacionados aos arquétipos do inconsciente coletivo. Então, é para isso que a mitologia basicamente serve. Mas a gente vai ouvir mais aí com Zacarias. Oi, Zacarias, boa tarde. Cheguei, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, meu querido? Tudo bem com todos, todas? Bem-vindo. Mais uma vez aqui, agradeço o seu convite publicamente e a gente já vai começar aqui o trabalho que eu já lhe apresentei, né? Já venho lhe apresentando na página e já abri a live aqui, já lhe apresentei. Então, quem sabe faz a hora, agradece muito você ter aceito esse convite de imediato, né? A gente viver esse momento agora de interação, bater um papo, e como eu estava dizendo, o Zacarias quer conversar a partir das perguntas das pessoas que forem chegando até a página, visitando, entrando. Então, não vai haver uma explanação teórica, vai ser um bate-papo, né? O tempo todo ele trazendo e a gente também perguntando e também falando inferências que a gente tenha sobre o tema. Não é isso, Zacarias? Isso, assim fica mais informal, eu acho mais gostoso, mais divertido. Certo, Né? muito bem. Deixa eu aproveitar também. Legal. Boa tarde, Moisés. Bem-vindo. Aproveitar para falar para vocês que Zacarias também é o criador do Quati, né? Que é um teste, um questionário para os tipos psicológicos, muito bem adaptado para a gente trabalhar na sondagem, né? Claro que não é só o teste, mas o teste é uma referência importante na sondagem dos tipos psicológicos com as suas devidas funções. Então, oi Larissa, tudo bem? Boa tarde. Mas o nosso tema aqui, então ele é autor de vários livros, depois eu vou postar, depois da apresentação dele, vou postar a referência bibliográfica aí, né, as autorias dele e sugestões que ele possa estar dando para a gente também de leituras. Vou começar aqui, viu? Você quer fazer... Oi, Flávia, tudo bom? Você quer fazer uma explanação inicial ou já começo logo com uma pergunta? Acho que podemos já ir batendo papo, o que você acha? Como é você que manda, né? Como estou aqui me sentindo naquele bistrô, naquele boteco gostoso, então eu também estou bem à vontade aqui, tá? Que bom, muito bem. Então, eu vou começar perguntando
fazendo assim, vamos fazer como se a gente estivesse, né, num processo de entrevista mesmo. Por onde você começa a sua trajetória, Zacarias? Você começa pela mitologia, conhecendo esse saber aí, né, muito antigo, ou você começa pela psicologia? Qual é a sua trajetória? Conta um pouquinho pra gente. É como se fosse algo muito intrínseco, muito vinculado à minha própria experiência de vida. Porque eu nasci num lar católico, né, católico romano, e aí ficamos assim nessa condição até mais ou menos os 7 anos de idade, né? Eu tinha muita afinidade com a religião, tinha muita afinidade com a igreja, né? Havia até um desejo de mais para frente entrar no seminário, porque eu tinha realmente muita ligação com a questão da igreja, da fé, dos santos e tal. A partir dos 7 anos, por conta de um problema de saúde, uma indicação de uma amiga da minha mãe, nós fomos conhecer um terreiro de candomblé, um candomblé de caboclo, né? E aí, nessa experiência, ela fez todo lá um tratamento espiritual e tudo isso, né? E para mim foi uma espécie de ampliação, porque nesse terreiro de candomblé havia o altar, né? Que era o chamado de congá, na Umbanda, né? Com santos católicos. E junto com isso tinha a música mais animada, tinha os atabaques, né? Tinha a dança em círculo, a dança circular, né? E as roupas típicas, né, das participantes, aquela roupa de baiana que a gente chama, né, genericamente, né, aquela roupa típica. E para mim parecia uma missa muito mais animada. Então foi fácil fazer a transposição, uma vez que existiam elementos simbólicos da Igreja Católica presentes ali naquele candomblé de caboclo, né? E aí a gente começou a frequentar o candomblé e outras vertentes, uma vez que eu tinha uma tia que era de Umbanda e a gente não ia no centro dela por conta de sermos católicos e tudo isso. Mas aí, uma vez que está indo no candomblé, por que não ir na Umbanda também, né? Aí, então, nós fomos lá na Umbanda da minha tia e depois fomos ao kardecismo, fomos conhecer o kardecismo, frequentamos um pouco disso. Então, esse foi um período espiritualista, né, vamos dizer assim, até os 15 anos. Aí, por uma outra dificuldade pessoal e por indicação também de uma outra pessoa, nós fomos para uma igreja neopentecostal. Aí, na igreja neopentecostal, a gente começou a frequentar, né, e ocorre aquilo que é chamado de conversão, né, à religião. E então toda essa experiência católica e espiritualista foi relegada à sombra, né? Porque, afinal de contas, tudo isso é do diabo, é coisa ruim, não sei o quê. Então a gente segue aí pela tradição neopentecostal, protestante neopentecostal, né? Você se converteu, você fez essa Sim, conversão, o batismo, tudo. batismo no Espírito Santo, tudo que pressupõe O a ritual. corrente pentecostal, o ritual pentecostal. Né? E participei ativamente, participei do coral e aprendi música a partir disso. Foi aí que eu aprendi a tocar o órgão, né? Meu instrumento. Acompanhei corais e não sei o que e tal. Por conta do órgão, e aí também já mais para frente, entrando na faculdade de psicologia, né? Algumas coisas começaram a ficar diferenciadas, porque o órgão me levou a retomar o catolicismo, porque a partir do momento que eu estava sendo músico, né? Então eu fui tocar em igreja católica também. Né? Então eu tocava em missa, missa de defunto, casamentos, então a reaproximação do catolicismo foi por aí. Né? Foi isso já no começo da faculdade de psicologia, né? Nessa época, uma disciplina que me marcou muito foi antropologia, né, onde eu pude estudar as diferenças dos povos e as outras visões de mundo que existem, né, não só uma. E
Aí, a partir disso, eu fui da igreja neopentecostal para a igreja presbiteriana, né? Que Nossa. era tanto menos radical, né? Mais racional, menos radical que a pentecostal. Aí, eu comecei meu primeiro período de análise, né? E aí minha analista, né, disse, bom, você vai ter que resgatar também a experiência espiritualista, né? Que é algo que também ficou para trás, né? Então, a experiência católica você trouxe, a espiritualista ainda ficou. Você vai ter que resgatar. E nessas alturas eu já tinha lido, porque essa minha primeira analista já era junguiana, eu tinha lido O Homem e Seus Símbolos, do Jung, e era até em uma edição em espanhol, não tinha tradução em português ainda, né? E aí eu comecei a perceber que a abordagem junguiana ela ia trazer uma certa possibilidade de integração dessas vivências, de costura, desses retalhos todos, criando algo de unidade da minha própria experiência de vida, né? Dentro das experiências religiosas que eu vivi profundamente, todas elas, e dando um sentido, né? A teoria dos arquétipos, ela fazia uma espécie de amálgama com todas essas experiências, dando um sentido lógico e fazia sentido profundo para mim. Então aí eu fui para meu primeiro período de análise e aí a minha missão foi resgatar a experiência espiritualista, né? Então, eu fui em busca do primeiro livro que eu li a respeito, foi do Pierre Verger, Os Orixás, né? Um livro básico nesse campo, né? E aí, então, nessa leitura, nessa busca, surgiu a oportunidade, eu já estava fazendo o mestrado, surgiu a oportunidade de, aliás, eu já tinha terminado o mestrado, de dar uma aula, num pós-graduação, aí em Salvador, né? Então, fui convidado para dar uma aula em Salvador e tal, de tipologia, né? E uma das alunas, né, a minha querida amiga Graziella, ela era do terreiro do Opó Afonjá. E aí ela me convidou para ir lá conhecer a Mãe Estela. E lá fui eu, então, conhecer a Mãe Estela no Opó Afonjá, né? Aí fiquei fascinado com aquilo tudo, ver aquele lugar, Mãe Stella, é fascinante, era, né? Em grata memória a ela, né? Fascinante. E a partir daí, então, eu continuei estudando e escrevi, então, o meu primeiro trabalho em cima disto, que é Oriaxé, a dimensão arquetípica dos orixás. Ele foi lançado em 98, que foi fruto desse trabalho da análise e das experiências de resgate desse conteúdo todo, integrando essa vivência em algo que faz sentido para mim. Embora, se você for pegar o pé da letra, né, o catolicismo estrito, teológico, o protestantismo e as religiões de matriz africana são excludentes, né, em termos da rigidez teológica do que acredita, né? No fundo, elas são a mesma coisa, elas estão falando a mesma coisa, de uma forma diferente, com um invólucro cultural diferente, porque é o mesmo conteúdo arquetípico que está se expressando aí, que é a imagem do sagrado, né? Seja em uno, trino, seja poli, mas é o sagrado e a experiência do indivíduo com esse sagrado, né? Então, o meu percurso foi esse. E você depois, do ponto de vista da orientação religiosa, você se reconverteu, vamos dizer assim, você reativou essa matriz africana também, na sua orientação religiosa? Sim, porque hoje, por exemplo, se você me convidar para ir a uma missa, eu vou com Sim. todo prazer. Certo. Eu vou participar da missa, feliz da vida, vou comungar, né? Tudo bem. Se você me convidar para ir num culto, né, um Você culto também. protestante, né, presbiteriano, batista, eu vou cantar os hinos, né? Se precisar tocar um hino, eu toco, vou estar junto, fazer as orações, não tem problema nenhum. Se Muito você bom. me convidar para uma sessão de Umbanda, eu vou lá
Saravá, os caboclos, o preto velho. Se você me convidar para o xirê de candomblé, não tem problema nenhum, vou estar lá, vou estar sentindo todo aquele ambiente. Se você me convidar para uma mesa kardecista, eu vou para a mesa kardecista, sem problema Então, algum. você diria que você é o próprio sincretismo. Você incorpora esse sincretismo. Acho que sim. Interessante. E a gente tem conversado aqui sobre isso, sabe, Zacarias? Assim, sobre justamente essa pluralidade, né? Justamente por sermos plurais, né? Por não sermos apenas de uma referência. É claro que são escolhas, mas assim, você recebe tudo muito bem. Mas existe, assim, um ritual que você reverencie mais, ou que você, a partir dessa sua história, ou você acredita que é isso mesmo dessa múltipla reverência pessoal? Assim, até a gente fazendo a ponte um pouco com o que Jung traz de religião pessoal. Hum. Eu diria que eu sou profundamente cristão. Cristão num sentido amplo. No entanto, esse Cristo e Oxalá se misturam também. Ótimo, muito bom. Então, eu posso rezar para Jesus e em seguida, né, estou rezando para Jesus, estou fazendo um Pai Nosso, né, para Jesus e em seguida estou pondo canjica para Oxalá. No mesmo momento. Moisés está trazendo o seguinte, Zacarias, você é um representante Moisés? pessoal. Opa, o Moisés de Moisés, trás? Moisés, hein? Moisés, olha o nome dele. Está trazendo assim, você é um representante pessoal do ecumênico. Ele tá ali lhe percebendo dessa forma. Tá interessante isso. É, sei lá. Eu sei que eu me encontro em todas as experiências do sagrado. Ele está na música. A música traz muito a experiência do sagrado também para mim. Que Seja lindo. um ponto, seja um hino protestante, seja um Kyrie, uma missa cantada católica, lindo. A ideia, é o sentido que isso tem, né, Zacarias? O sentido, e não necessariamente a forma. Isso. Ou todas as formas são legítimas para você. Então, ó, gente, isso aí que Zacarias está trazendo para a gente é fantástico, porque vem dialogar muito com o que a gente tem conversado também em relação às linhas da psicologia, né? As linhas analíticas, que todas têm a sua importância e nós podemos beber em todas as fontes, né? Podemos levantar Claro. essa... Você concorda também com esse segmento Sim. da pluralidade, né? Porque somos plurais, né, Zacarias? Você sabe que eu gosto muito de uma analogia, eu sempre uso essa analogia do olhar, né? Então, vamos imaginar assim, a gente tem um milharal, né? Então tá lá, um milharal e tal. Uma pessoa vai olhar e vai dizer assim, ah, mas esse milharal aqui, pela quantidade que tem de milhos, ou a qualidade do milho, então o chão vai ser de tal jeito, o pH é tal, esse é um agrônomo. Outro vai Isso. olhar e vai dizer, ah, mas esse mineral aqui é muito bonito, eu vou fazer umas fotografias, vou fazer uma pintura, não sei o que, esse é um artista plástico. Outro vai dizer, ah, mas eu também estou pensando na colheita do milho, tem que ser mecanizado ou não, para ver se vai usar as pessoas, se elas são pagas para fazer isso. Esse já está pensando nos aspectos sociais. Outro vai dizer, ah, mas pela quantidade de milho aqui, o dono do milharal vai ganhar não sei das quantas, porque ao preço do milho, esse é um economista, será o quê? Mas são várias visões do mesmo milharal, mas o milharal mesmo está lá, é o mesmo. O mineral não mudou. E a essência do milharal, ninguém pegou. Talvez, Quem se a vai gente dá pegar? soma, Quem vai pegar, né? talvez Total. se dá soma de tudo isso, né? Então, o fenômeno humano pode ser visto de vários olhares, né? Antropológico, sociológico, psicológico, econômico, biológico, né? Isso. Mas o que é Agora a esse gente tem humano aí? o vício, né, dessa separação cartesiana para uma análise, né? Então, muitas vezes a gente fica nessa análise e não faz essa síntese que você está propondo, né? Que você está trazendo como um desafio para um analista, para um estudioso, né, Zacarias? Para o ser humano, né? Sim, sim. E a gente ainda tem a ideia de achar que existe uma verdade em algum lugar, né? Não, não tem uma verdade, a gente tem várias visões, várias verdades, né?
válidas dentro do seu contexto, do seu paradigma, né? Mas não tem algo que define, ó, isso é isso, ponto, acabou. Não sei se é, né? Isso. Pode não ser. Bom, agora vou entrar no tema da mitologia. Aí sim, e você foi aprofundando nesse assunto, né? No estudo da mitologia. O que te mais encanta na mitologia, assim, que você poderia... Eu sei que são muitas coisas também que você vai dizer aí, mas assim, o que te traz muito, sabe, muito deslumbramento? Assim, é quando você se depara com a beleza do mito, com o enredo do mito, com as figuras mitológicas. O que é que te mobiliza? Pode falar, obviamente, mais de uma coisa, mas O que eu acho. Tem várias coisas, né, que eu acho já maravilhoso, que imaginei. me mobilizam. Mas uma delas, por exemplo, é que essa mitologia é tão rica quanto a greco-romana, que a gente acaba estudando muito na formação, né? A gente estuda muito mito grego, né? Zeus, Afrodite, esse povo todo, né? E a nossa mitologia de matriz africana é tão rica quanto, né? É tão maravilhosa quanto, né? Os mitos, as histórias se multiplicam tanto quanto, né? E a gente vê nos mitos a nossa vivência, né? É como que os deuses vivessem a nossa própria experiência humana também, como um espelho para mostrar, olha, gente, o enredo é esse, né? Então, muitas vezes a pessoa está passando uma situação e tem um mito que narra a situação que ela está passando, né? Porque, logicamente, ela não é a primeira na vida a passar essa situação, né? Quem está passando a situação sente, ah, eu nunca passei isso na vida, acho que ninguém nunca passou. E não é verdade, né? Todas as experiências humanas já foram vividas por alguém ao longo do tempo, né? Então, quando a gente vê uma outra história, uma outra vivência, ou isso transformado num mito, que conta que aquilo que a gente está vivendo, por mais difícil que seja, já foi vivido, já foi contado, já foi sentido, a possibilidade de elaboração do processo é maior. Então, esse pareamento entre a vida dos deuses e a nossa, né, como um processo dual, né, quase como se fosse uma espécie de ensinamento para a gente integrar conteúdos que a gente precisa na vida da gente e seguir vivendo, e seguir crescendo. Então, quando você tem um sistema politeísta como é a, A os mitologia. gregos ou a mitologia de matriz africana, você tem várias ocasiões, né? Mesmo se a gente pensar no cristianismo, né? Embora teologicamente o cristianismo seja monoteísta, né? Na prática ele não é, né? Na prática você tem um Deus Pai, você tem um Jesus que é muito humano, né? Sofreu, viveu e a gente pode se aproximar disso também, né? Dessa experiência. Tem o Espírito como inspiração, aí já tem três figuras no único Deus, né? Não é tão mono como era Javé no Velho Testamento ou Alá no Islã. Além disso, ainda tem Maria, né? Nada como ter um colo de mãe quando você está precisando de um apoio, né? Então você tem a figura de uma deusa também aí, mesmo no cristianismo. Além de todos os santos, né? Que dão uma força tremenda para gente. Então, toda essa proximidade do humano com o sagrado dentro desse sistema múltiplo de divindades, né? Tornam as divindades um pouco mais humanas no sentido de que eles também viveram sagas e complicações, né? A gente vê nos mitos as agruras que muitos passaram, né? E torna a gente talvez um pouco mais próximo dos deuses, talvez um pouco mais divino no sentido de identificar uma essência que a gente comunga com eles, né? Então, essa inter-relação eu acho muito importante, né? Não um Deus lá Humaniza no os céu esquecido. deuses. Oi, desculpa, diga. Conclua o que você falou. Oi, oi, diga a última frase, vou te cortar. Não um Deus esquecido no céu, mas vivendo na própria psique da gente, no tempo todo, né? Junto com a Isso. gente. Humaniza os deuses e diviniza os homens, os humanos, É, né? Essa é, relação.
né, desses dois lados. Sim. Quando você falou aí dessa analogia com o cristianismo, você concorda, ou você não é concorda exatamente o verbo, mas você compartilha da ideia de que sempre tem figuras análogas da mitologia africana, na mitologia grega, na mitologia indígena e também no mito cristão? Sim, porque a matriz das religiões é a experiência arquetípica, né? Então, é uma experiência muito interna do indivíduo, é uma experiência que existe no mundo inteiro, né? Jung vai chamar de que existe um instinto religioso, né? Ou seja, de perceber uma transcendência no imanente, né? Então, tem algo além, né, do que aquilo que a gente bota a mão, que a gente sente concretamente. Então, existe algo, né? E esse sentimento, esse instinto vai ser projetado no mundo e vai criar as várias divindades, que coincidem muitas vezes. Por exemplo, se a gente pensar num deus de raio do trovão, né? A gente pode pensar aqui entre os tupis, a gente pode pensar em Tupã, né? Tupana. A gente pode pensar entre os nórdicos, Thor. A gente pode pensar em Zeus. Zeus gostava de jogar raio também nos outros, né? A gente pode pensar em Xangô, né? Então, todas esses deuses são deuses do raio e do trovão. Com a diferença de que Tupã tem cara de índio. Thor é loiro, de olhos claros. Ele é nórdico. Então, né? Zeus tem cara de grego, né? E Xangô é negro, ele é africano, né? Lógico, porque dependendo de onde vai surgir essa expressão sagrado, também as pessoas vão construir a imagem do sagrado dentro daquilo que conhecem, da sua imagem, né? Então, o raio é dado por Deus, né? Por esse Deus, só que a aparência desse Deus é dado pelo devoto. Certo. O humano é que vai dar também essa forma, porque foi ele que expressou essa mitologia, né? Foi ele que trouxe essa representação. Aí vai ser de acordo também Isso. com a cultura, né, Zacarias? O que E você... isso, que aí vai ter a interação da experiência com a natureza, que é o raio, o conteúdo inconsciente, né, que é a ira, a justiça divina, a força, que isso vai junto com o raio enquanto aspecto arquetípico, e aí vai pegar o filtro cultural, que é a personificação dessa divindade. Logicamente, o filtro cultural vai ter a ver com a minha etnia, com o lugar onde eu estou, com a região geográfica, com tudo isso. E aí se constrói essa visão individual. Individual em termos de grupo, né? Não do indivíduo. De cultura, individual do grupo, daquele grupo, né? E isso também vai se atualizando, né? Porque aí a gente vê também em situações, por exemplo, na linguagem dos adolescentes. Aí vai trazer essa referência também através dos filmes, né? Das histórias em quadrinhos. Aí vai atualizar também para gerações mais novas, né? Mas o arquétipo é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. Você pode construir, por exemplo, um comparativo. Vou te contar uma história, vamos ver o que você acha. Ó, gente, vocês podem comentar no chat, viu? Zacarias quebrou esse protocolo. Vocês podem, na primeira transmissão, perguntar, comentar aí, porque a gente veio fazendo, né, deixando primeiro o palestrante falar e tal. Então, fiquem à vontade aí para ir colocando também as perguntas de vocês. Eu tenho um monte aqui, mas podem colocar. Ele quer isso, ele quer essa interação desde o início. Diga, Zac. Vamos imaginar, assim, um ser que vem do céu. Aí ele chega aqui na Terra, ele vai ficar acolhido num lugarzinho muito pequeno, né, uma casinha pequena. Depois ele vai conhecer pessoas, ele vai se tornar amigo dessas pessoas, vai fazer alguns fenômenos, né? Por exemplo, vai ressuscitar algumas coisas, vai fazer algumas, né, coisas diferentes.
Num certo momento vai ser perseguido, aí ele vai ser perseguido tal, e vai ter um momento onde ele morre, né? Ele vai morrer, né? E um vínculo muito grande com os amigos, mas ele acaba morrendo, inclusive para que esses amigos não morram, né? E logo em seguida ele ressuscita, aí ele se reúne com esses amigos num lugar separado, faz uma conversa, né? Diz que vai ficar sempre com eles o tempo todo, aí volta para o céu. De quem que eu estou falando? Jesus Cristo. Os outros também acham que é isso? Eu fiz aí uma associação qualquer intuitiva. O que é que vocês acham, gente, dessa história? Quem ouviu prestou atenção. Menos Pérola, que acabou de entrar. As outras pessoas que já estavam aqui. Quem vocês acham de que Zacarias contou essa história? Vamos lá, risquem aí. Também me veio Jesus, Ana Paula. Eu tenho um outro palpite. Eu mesma. Cada um de nós. Jesus. Mais um voto para Jesus, de Vânia. Boa tarde, Pérola. Boa tarde. Boa tarde, Pérola. Depois você vai saber do que a gente está falando aqui, da representação. Lai diz, também pensei em Jesus. Mas assim, acho que já ganhou, coisa muito direta, né? Não deve ser Jesus, deve ser outra resposta. Eneida, oi Eneida, tudo bom, querida? Jesus. Acho que pode ser alguém que eu não conheço. Mariana conhece, diz. Conhece, ele está dizendo que conhece, Mari. Oi, Fabrício, tudo bom? Bem-vindo. Acho que conhece, né? Depende da sua idade. Ele está dizendo que dependendo da sua idade, Mari tem 19, né, Mari? 19? Acho que é 19 que ela tem. Pode ser que não conheça. Pode dar uma dica? Brincar que nem as crianças. Pode dar uma dica? Essa história foi contada recentemente. Recentemente, gente, essa história foi contada... O quê? Uns 30 anos atrás? 40 anos atrás? 30, 40 anos. É contemporâneo. Contemporâneo. Não é... Então, Mari, não dá mais. Não é Jesus, né? Oi, Flávia, tudo bom? Bem-vinda. Então, Zaca, diga aí a resposta, tá todo mundo curioso. Sabe de quem eu tô falando? Do ET, do Spielberg. Eu não estava viva, a Mariana disse. Do ET, E.T. Phone Home, da história do ET. Quem tem essa... Exatamente. Ana Paula trouxe aqui Chico Xavier também. Chico Xavier, interessante. Essas relações... Oi, querido, diga. Chico Xavier não ressuscitou. Chico Xavier não ressuscitou, gente. Pelo menos por enquanto, né? Isso, Mari. A bicicleta, o ET da bicicleta. Recentemente eu assisti com meu filho, que também tem 18 anos, eu assisti ET. Lindo. Alguém botou assim, peraí, quem botou? Ana Paula. O ET é 1984, se eu não me engano. Acho que sim. 1984. Belíssimo filme. Sim, Zacarias. Ele veio do espaço, ficou ali naquela casinha de crianças, né, no quintal lá da família, aí teve amizade com as crianças, fez aquela flor voltar à vida, fez umas frutas circularem, né, ficava conversando com a casa dele, tentando lá conversar. Aí ele foi perseguido, né, aí tem aquela cena que ele está morrendo e o menino junto, aí ele morre para deixar o menino vivo, aí depois, aí o cinema... Aí ele pega a bicicleta, vai um lugar retirado só com os meninos, aí tem uma conversa e entra numa nave e vai para o céu. É a mesma história. Uhum. Ou seja, o conteúdo simbólico, o conteúdo arquetípico, sempre vai arrumar um jeito de se expressar no mundo. Sempre vai se mostrar. Seja
Certo. Ele vai atualizando, seja com qual história, né, que seja, mas ele está trazendo a mesma essência. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa Hoje agora. em dia, por exemplo, só para completar, hoje em Oi, dia as pessoas falam em IETs, né? isso. É a revisão tecnológica do antigo anjo. É a mesma coisa. Ah, interessante isso, muito Só legal. que no mundo tecnológico, um anjo fica mais esquisito. Agora, que venha com uma nave, que venha. Faz mais sentido para o mundo de hoje, que é todo tecnológico. Então, o anjo virou ET. Certo. Inclusive, é recorrente nos adolescentes os filmes sobre alienígenas, né? Alienígenas é um tema recorrente e né, o tempo todo eles têm esse encanto, porque são temas que nos mobilizam, né, Zacarias, que encantam, e não importa a idade, porque você fica ali também tomado pelo símbolo que representa na nossa vida, né? Sim, Por isso que os exato. caras, por isso que a bilheteria de Hollywood ganha muito dinheiro, porque ela toca Sim. justamente onde todo mundo, onde mobiliza a É, humanidade, né? é verdade. E veja que tem ETs bonzinhos e os malvados, não tem? Isso, claro. Sempre É, tem aquele tema, tem aquela coisa recorrente da ameaça, né? Do alienígena ameaçando a Terra. Tem isso também. anjos e demônios. Isso, exatamente. É Anjos e isso aí. demônios. Mesma coisa. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui, voltando, né, para que tem tudo a ver, tá tudo interligado, mas na mitologia. Por que você acha que as pessoas tendem a fazer uma relação com a religião? Quando a gente fala mitologia africana, automaticamente o sistema neuronal leva a pessoa a achar que a gente vai falar de candomblé, de umbanda e tal. E não é isso. Mas essa relação direta, inclusive fruto de preconceito. Aí eu quero já fazer duas perguntas. O que é que você acha sobre essa a matriz religiosa que sofre mais preconceitos, que é mais atacada. Então, queria juntar essas duas perguntas. Essa colagem da mitologia à religião e o preconceito. Tá. Quando a gente fala de mitologia africana, né, ou de matriz africana, a gente está falando basicamente de candomblé e de umbanda, né? Catimbó, jurema, qualquer uma dessas coisas, né? Então, a gente já pensa na religião, né? Vamos pegar o candomblé, né? Então, a mitologia dos orixás, a gente já pensa no candomblé, porque o orixá é cultuado no candomblé e não sei o que e tal. Quando a gente fala em mitologia grega, greco-romana, né? É assim, a pessoa vai falar sobre os mitos greco-romanos. Ninguém está imaginando que está se falando sobre religião. Por quê? Exatamente. A gente entra num erro muito grande, que é achar que a mitologia greco-romana é literatura. E não é. A mitologia greco-romana era uma religião. Existia templo para Zeus, existia o templo de Afrodite, o templo de Apolo. As pessoas iam nos templos, cultuavam, faziam orações, cantavam lá para os deuses, né? Para você conseguir os favores de Zeus, por exemplo, você tinha que levar um touro branco e sacrificar no altar de Zeus, e aí o sacerdote ia ler nas entranhas do touro qual seria o seu destino, era um oráculo também. Então, nessas regiões existia o culto, existia o sacrifício, existia tudo isso. É que como é uma religião morta, né, o helenismo, enquanto religião, foi suplantado, né, pelo cristianismo, a partir principalmente lá de Constantino, né? Então, hoje, quando se fala dos mitos greco-romanos, se pensa em literatura, mas não é. Aquilo é a religião, A origem é né? religiosa. É, só que hoje não. Então ninguém imagina que Afrodite vai incorporar em alguém, né? Ou Zeus vai baixar em algum lugar, numa mesa branca, vai baixar, sei lá, Hermes, né? O Cronos, ou qualquer Interessante coisa isso. assim, né? Numa situação de mesa de cura, vai baixar o Quiron. Ninguém imagina isso, né?
vai baixar o André Luiz, né? Porque o kardecismo e André Luiz é a religião viva, né? Então, a gente pode pegar André Luiz, Bezerra de Menezes, são mitos, né? Da religião do Kardec. O Emmanuel, né? Não deixam de ser. São figuras já míticas. Assim como os orixás, Yansan, Oxum, Iemanjá, né? Só que essas baixam no terreiro e dançam na frente da gente, né? Então, você está tendo uma experiência viva, é diferente de ler sobre, o que dá muito mais medo, o que dá uma impressão muito maior. Você vê o orixá vivo dançando à tua frente no meio de um ritual religioso. Seria a mesma coisa que se você visse Zeus incorporado em algum lugar. Só que como a religião helênica está morta, eu posso falar de Zeus e eu não tenho medo que ele vai me jogar um raio na cabeça. Porque para mim ele não existe. É só Um historinha. personagem. Um personagem, coisa que para os gregos antigos não era. Ele existia. Agora, se eu falar de Exu aqui e ele ficar bravo comigo, eu estou lascado. Porque é uma religião viva. Então, é por isso que a gente faz essa associação. Porque você fala de uma mitologia grega, não dá para associar com uma religião porque é morta. Agora, quando você fala da mitologia de matriz africana, existe uma religião viva. Você falar da mitologia cristã, a mitologia cristã também é uma mitologia, né? Mas é uma religião viva. Você falar da mitologia do Islã, falar as histórias de Maomé e como ele recebeu o Alcorão, tudo isso, é uma religião viva. Você falar do judaísmo, falar de Javé, é uma religião viva. É diferente. Então não dá para falar de Javé sem falar de judaísmo, né? Agora, para Essa que é a... alguns, mas para alguns religiosos, né, Zacarias, eles não têm essa concepção de uma mitologia. Né? Para alguns religiosos cristãos mesmo, se você usar esse termo mito cristão, mitologia cristã, eles não, muita gente não concorda, né? Porque eles vão dizer, não, mas não é mito, existiu, são pessoas, Maria existiu, Jesus existiu, mas a gente entende mito enquanto a força arquetípica que tem aquele símbolo ali, né? Seja ele que Sim. tenha existido vivo um dia, ou não vivo, ou tenha sido Ou não vivo. criação humana, não é isso? Sim. Por exemplo, dentro da abordagem analítica, o símbolo é tão verdadeiro quanto um fato. Sim, Né? isso. Não é o conceito de mito como uma historinha. Não, mito é um fato. É um fato psicológico que produz efeitos nas pessoas. Né? Então, do ponto de vista analítico, simbólico, por exemplo, se Maria era virgem ou não, não tem o menor efeito. Se realmente esta mulher, Maria, era virgem ou não. Tem gente que vai pesquisar, não era, não era. Isso pra gente não importa. O que importa é a representação da grande mãe. Vamos pensar assim, a grande mãe terra, que recebe a fecundação do céu e cria a nova vida. Cria o herói. Né? Para nós é importante o símbolo. Né? O que não é muito diferente do pareamento que existia entre Urano, o céu, e Gaia. Então, Maria, terra virgem, que é lavrada pela primeira vez com a semente do céu. E aí gera um herói, um ser híbrido, material e espiritual. Essa virgindade de Maria, essa virgindade de Maria também não teria uma simbolização, Zacarias? Está cortando, né, gente? Está cortando um pouco. Essa virgindade de Maria também não teria um efeito simbólico? Sim, e não importa se a Maria real era ou não. Certo. Ah, ok, tudo bem. É porque é no símbolo Isso não e importa. não é na imagem, né, arquetípica e não na pessoa. Entendi, perfeitamente. Ok. Né? Sim. Ninguém tem certeza se Abraão existiu, se Moisés existiu. Não o Moisés que está aqui com a gente. O Moisés E nem aquele lá do Abraão. passado. A gente tem um Abraão também. Ele não está aqui, mas a gente Então. tem um Abraão no Esses grupo. daqui a gente sabe que estão aqui, mas Sim. aqueles da Agora, história, a gente não sabe se existiu mesmo ou não. Existem dúvidas. Mas não importa, o que eles representam, enquanto símbolo, é o que atua na psique, não perfeito. o fato histórico.
E a raiz do preconceito? Você acredita que está ligada a essa situação que você acabou de relatar, que são vivos, que a representação da mitologia africana está representada na religião viva, numa religião viva, né? Não, aí eu acho que vem até de um outro caminho, porque desde a época do descobrimento havia toda uma hegemonia do cristianismo católico, né, europeia, cristianismo católico, né, até lá 1517, quando tem a reforma de Lutero, né, no Dia das Bruxas, a reforma de Lutero. Então, até ali, era a Igreja Católica que mandava na Europa. Aí, depois do Lutero, teve umas brigas lá, umas guerras, por conta de protestantes, católicos e tal. Mas quem veio mandar aqui nas Américas, basicamente, principalmente do Sul, né, que foi colonizada pelos povos hispânicos, né, então são os portugueses que ficaram aqui e os espanhóis em outras regiões da América do Sul. Então, é muito presente o catolicismo. Né? Então, o catolicismo é a religião certa, é o que salva, é o que vai mandar as pessoas para o céu e acabou. Tanto é que a ideia era converter os indígenas para o catolicismo e os povos africanos só poderiam vir como escravos na condição de que eles se convertessem ao cristianismo. Isso, era a conversão. Tanto é que uma vez chegando aí no Solar do Unhão, né, que chegaram, não era batizado dentro do próprio navio, né? Agora, é muito interessante, jogam... Zacarias, desculpa, quando vai chegando esse horário, o Instagram começa a travar, porque ele já está chegando no final do tempo permitido. Mas assim, eu acho que você pode concluir, aí eu vou encerrar, viu, gente, daqui a pouquinho, e vou abrir de novo, tá? Daqui 5 minutos. Mas deixa Zacarias concluir o que ele está falando. Porque está travando, porque já está no final. Ele faz esse movimento de travar mesmo. Diga, meu querido, fala do Solar do Unhão. Então imagina, eles estavam chegando ao Solar do Unhão, já eram batizados, né? Ganhavam outro nome, né? Um nome cristão. E assim, joga uma água na cabeça, ó, agora você é cristão católico, tá? Mas o que é isso? Sem nenhuma escolha, né? Eu não sabia minimamente o que era aquilo, né? Simplesmente, agora você é católico, acabou, resolveu. E aí, quando você tem, então, essa primazia católica europeia, obviamente, não só as religiões de matriz africana, quanto as manifestações indígenas vão ser depreciadas. Vão entrar no preconceito, porque isso é ou primitivismo, ou loucura, ou culto ao diabo, né? Inclusive os próprios europeus, né, que a gente sabe de muitas bruxas que foram expulsas de Portugal para não ir para a fogueira, né? Acabaram sendo desterradas, que vieram aqui para o Brasil, também eram perseguidas, né? Assim como os judeus, tinham que se converter. Né? Foi por conta disso, inclusive, que se inventou a alheira portuguesa. Né? A alheira é uma linguiça de frango, né? De frango com pão. Mas era uma forma de enganar os inquisidores, porque na casa que aquelas pessoas não eram judias, porque comiam carne de porco, né? A linguiça era feita de carne de porco. Mas, na verdade, a linguiça era feita de frango. Né? Então, era uma forma de disfarçar e escapar da perseguição. Interessante. Bom, gente, a gente vai encerrar a primeira transmissão, tá? Daqui 5 minutinhos a gente volta. Mariana está dizendo acerca do que você disse antes. Fé é isso, acreditar sem ver. Né? Porque você estava falando da representação sem precisar, né, saber exatamente da realidade, o que foi a realidade, Sim. Mas a crença, né? Então, são 15h20, a gente volta 15h25, viu, gente? Eu vou dar só 5 minutinhos, não precisa ser mais do que isso. Somente para a gente encerrar, porque ele já começa a travar e a gente não... Aí a gente vai perdendo sua fala, não vale a pena, tá? Então, daqui 5 minutos. Tá. Beijo para todo mundo, até já. Segunda parte da transmissão com Zacarias.
José Jorge Zacarias. Vamos aguardá-lo para a gente continuar nosso bate-papo. Olá, olá, olá. Oi, Mari. Mari primeirona, primeira da fila. Tá gostando, Mari? Oi, Nancy, tudo bom? E aí, estão achando o que das interações? Estão gostando? Legal. Oi, Ana Paula, novamente, nossa segunda transmissão. Passa tão rápido, né, gente? 45 minutos, assim, passa tão rápido. E quando vai chegando no final, que vai dando aquelas travadinhas, estão ótimos. Obrigada. Ele é fofo, né? Ele é muito fofo. É uma interação gostosa de fazer, assim. A gente sente a maior... Muito bom. Obrigada, Nancy. A gente se sente à vontade, uma pessoa que deixa a gente completamente à vontade. É muito bom, é um bate-papo descontraído. Voltamos, está sendo bacana. Legal, Ana Paula, obrigada. Muito massa, obrigada. Esse é uma gíria que não acaba, né, Nancy? Massa. Nossa, é uma gíria já de um tempo, mas ela não perde, ela fica sendo atualizada. Ela é atualizada em todas as gerações. Ai. Oi, Vânia, tudo bem, Vânia? Oi, Lai, boa tarde novamente, bem-vindas por enquanto de volta, bem-vindas. Só temos nós aí, mulheres, representação do feminino em peso. Oi, Flávia, tudo bom? Nancy tá rindo, Nancy? É isso aí. Eu tô ainda envolvida pela minha apresentação de ontem, sobre o empoderamento feminino, né? As armadilhas, né? Pra gente ficar atenta, ficarmos atentas. Beijo para você também, Flávia. Que bom que você está aqui, fico muito feliz, né? As nossas uniões, a nossa união aí junguiana e união também com outras vertentes, né, Flávia? A gente poder ser plural, como Zacarias aí chamou a nossa atenção para pluralidade. Que bom. É bom também ler vocês aqui, porque eu não estou podendo ouvir e vejo vocês pequenininhas, mas é muito bom poder lê-las e saber que vocês estão acompanhando aí nosso trabalho, que é um trabalho que a gente faz com muito carinho, sempre. Eu me sinto muito revigorada, assim, fazendo esse trabalho, me sinto muito bem. Gente, Zacarias, eu não sei se ele fixou, né, os 5 minutos, o que tá rolando. Eu vou ligar aqui, eu desligo o celular para não interferir, né? O celular do WhatsApp, para não interferir. Perdeu ontem? Não perdeu não, querida. Tá lá gravada no YouTube. Vai lá que você assiste. Foi muito, muito gostoso de fazer também, muito descontraída. Depois de um dia com muita coisa, mas me deu muito prazer falar ontem. Acredito que você vai gostar. Vamos ver o que você acha. Oi, Marivalda, tudo bem? Bem-vinda. Gente, eu acho que eu vou... Foi um arraso. Obrigada, Mari. É suspeita. Eu acho que eu vou, talvez... ele aí. Porque eu fico preocupada com o tempo, né? Que a gente tá, de repente, esse tempo... Quer dizer, entrou não? Eu já chamei. Eu sei. Eu já chamei, Ana. Acabei de chamar. Oi, Zacarias, de novo, de volta. Oi, de volta. Lidar com esse time aí. Você quer concluir o que você estava falando? Tem alguma coisa que você quer ainda complementar ou posso ir para a próxima pergunta? Obrigada, Vânia, obrigada. Maravilhosa live, obrigada. Diga. Então, Próxima, vamos lá. Ele responde tudo. E, gente, eu vou dizer a vocês, eu falei que eu ia mandar as perguntas com antecedência, ele disse, não, Iris, é na hora mesmo, me faça a pergunta na hora, porque a intuição também junto, e a experiência, né? Uma experiência de uma vida aí, de uma vida vivida. Oi, Michele, tudo bem? Bom, você acho que tem a ver com o que você vinha falando, que nós brasileiros, brasileiras, valorizamos essa mitologia como deveríamos? E por quê? Se sim, se não. Eu acho que não, né? Porque tem toda uma carga de preconceito, né?
sobre a questão da mitologia de matriz africana e as religiões de matriz africana, né? Existe todo um preconceito, né? Desde o termo pejorativo, né? Macumba, né? São as macumbas, né? E, na verdade, macumba é um instrumento musical, igual um reco-reco, né? E macumbeiro é o camarada que toca esse instrumento, não é um sacerdote de nenhuma religião. E então, como existe todo esse preconceito, logicamente não se valoriza como deveria ser valorizada a nossa tradição de matriz africana, a mitologia e tudo isso. Embora, curiosamente, as pessoas utilizam uma ou outra coisa da tradição, porque já está tão influenciado na cultura, as pessoas utilizam uma outra coisa, mais num sentido esotérico, né? Por exemplo, aqui no Sudeste, a festa de Iemanjá é em dezembro, né? Dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Aí em Salvador é 2 de fevereiro, né? Dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Então, aqui no final do ano, se tem a prática de pular 7 ondas, se vestir de branco, jogar flor no mar, não sei o quê. Óbvio que tudo isso tem uma ligação muito forte com a questão da mitologia de matriz africana, mas se resume a algumas práticas esotéricas e pequenos detalhes assim, não algo muito levado a sério, né? E também não tem muita divulgação, a não ser, agora ultimamente a gente tem visto as divulgações no sentido de serem perseguidas, né? Sim, sim. As mitologias e as religiões de matriz africana têm sido muito perseguidas nos últimos tempos, né, em função da ascensão, das religiões neopentecostais, né, nem as pentecostais históricas, estou falando das neopentecostais, né, e de várias igrejas que abrem à torta direita por aí, né. E curiosamente, a gente percebe que muitas pessoas que se agregam a essas igrejas neopentecostais são egressos de religiões de matriz africana. E no culto, no ritual das neopentecostais, muitas têm o momento da oração pelo Espírito Santo, onde as pessoas ficam num estado de transe, e um fenômeno, como é que é? Então, você vê dentro de uma igreja teoricamente protestante, as pessoas dançando, rodando, gesticulando, balançando a cabeça, como se estivessem em transe num terreiro. É interessante. Mas ali o fenômeno é chamado de Espírito Santo. Então não é o diabo, porque no terreiro tem o diabo, na igreja é o Espírito Santo. Mas o comportamento da pessoa é o mesmo. A pessoa dança, roda, movimenta os braços, está em transe mesmo, né? Uhum. E aí é provável que, como muitas pessoas que vieram de uma religião de matriz africana para uma religião neopentecostal, acaba tendo o mesmo tipo de manifestação de estado alterado de consciência, né, traz essa experiência para dentro da igreja neopentecostal. E associado a isso, Zacarias, só uma intervenção. Nós temos aqui a data do 8 de dezembro também, Nossa Senhora da Conceição da Praia, é feriado em Salvador, inclusive. Conceição da Praia. Dos navegantes, como você mencionou, e a gente tem dia 8 de dezembro também, que é feriado na cidade de Salvador. Que é aquela igreja maravilhosa que fica ali no centro. Isso, Conceição da Praia. Na Cidade Baixa. Aqui é muito forte, né? Você sabe, todas as festas têm esse sincretismo muito grande. Qual a sua opinião sobre esse arquétipo, né, que a mitologia africana traz como figuras folclóricas? Por que você acha que se dá essa estereotipia, tendo em vista que isso não acontece com outras mitologias? Né? Assim, sempre tem essa alegoria folclórica. Eu lembro que a primeira vez que eu estive em Salvador, eu fui num show, na apresentação de um show, e era assim, muito lindo de se ver, mas era muito artificial, né? Não trazia realmente
Como quando a gente vai, sei lá, para Buenos Aires assistir um tango que é todo produzido e não é o tango mesmo ali da rua, das pessoas que fazem, que dançam espontaneamente, né? Fica uma coisa muito artificial. Aí eu lembro que eu achei assim um espetáculo completamente estereotipado. Eu não gostei, eu não tinha tido nenhum contato ainda com a representação dos orixás, assim, em palco. Por que você acha que tem essa representação alegórica? Alegórica no sentido não, que a alegoria ela é importante, mas eu digo alegórica de espetáculo e tira esse sentido. E as outras mitologias não têm isso. A indígena tem um pouco isso também, né? Não é a mitologia que tem, as pessoas fazem isso com as representações mitológicas. Ué, mas tem sim. É porque as religiões, elas têm um âmbito tão grande, da experiência do indivíduo pessoal até uma experiência grupal, até a cultura, né, as imagens, os símbolos, os ritos, o conteúdo que está sendo veiculado ali é tão amplo que você pode produzir arte a partir da religião sem que seja um ato religioso. Então você falou aí dessa dança dos orixás, que fosse uma apresentação de palco, né? Mas você pode fazer uma apresentação da vida de São Francisco, fazer um teatro. Você pode, tem os filmes sobre a história de Não, Cristo, né? certo, certo. Não, tem aqui a Então, Paixão de Cristo, mas é muito estereótipo, né, Zacarias? Assim, a mas, representação então, mais estereótipo do que arquétipo, né? sim, porque aí a gente está falando do aspecto cultural da tradição. Né? Então, mesmo na Paixão de Cristo tem os estereótipos, na vida desse ou daquele tem estereótipos, tem, sempre tem, né? Agora, lógico, se você, isso a gente está na grande cultura, na arte expressa na grande cultura, mas se você vai descendo mais intimamente para o culto, para o ritual, e depois para a experiência do indivíduo, aí vai ficando mais profundo. Né? Então a gente tem a manifestação mais estereotipada externa até as experiências mais profundas com aquele mesmo conteúdo. Né? Dá para fazer esse jogo. Por exemplo, uma figura do folclore, o Saci. Né? O Saci corresponde ao Aroni. Aroni era um companheiro de Ossanha, né? Na floresta. Né? Ossanha é o orixá das plantas, né? O orixá da flora. Né? Ele que é um farmacêutico, porque ele conhece as ervas para fazer os remédios, os filtros, tudo isso. E Aroni é o companheiro dele ali na mata, né? Uma espécie de auxiliar. Né? E ele virou um saci brincalhão, um saci que faz, né, um monte de arruaça por aí e tal, né? No folclore. E por que o saci tem uma perna, né? Porque normalmente as árvores têm só um tronco, né? A árvore não Interessante. tem dois troncos, né? É um tronco só fincado no chão. Por isso que o saci tem só uma perna. Veja que interessante. Que Agora, relação. vamos pegar uma outra figura, São Longuinho. Sim, que a gente São perde Longuinho é quando perde alguma coisa. Pois esse pedido é folclórico. Dá três pulinho, isso já tem a ver com folclore. Porque dá três pulinho é para rimar com longuinho. Eu Então, peço para São Longuinho, dou três essa pulinhos. Então, representação isso existe. folclórica não perde, né? Quer dizer, o folclore é belíssimo, né? O que eu estou falando é a gente dar uma importância mais à forma do que ao conteúdo, mas essas grandes produções acabam fazendo isso mesmo, né? Porque lida com uma coisa mais, É, mais sim, pulverizada, pasteurizada, não sei. Porque eu já vi também espetáculos belíssimos, coisas lindas. Eu vi um sim, trabalho assim né, a partir de Pierre Verger, que você citou no começo, né? Que veio morar aqui na Bahia, né? Que veio residir aqui. Eu vi trabalho, já vi apresentações aqui em Salvador belíssimas, assim, muito sim, arrepiantes, né? Profundas, como você está dizendo. Mas essas coisas para sim. turista, né? Essas apresentações para turista, normalmente elas são. Elas são mais fraquinhas. É a mesma coisa que você vê uma encenação da Via Crucis em Jerusalém, para o turista. É, Né? Tá. Existe essa faixa de expressão que é mais superficial, né? E depois algo mais profundo. Vou te dar um outro exemplo.
É muito comum hoje as pessoas comprarem cristal, botar cristal na casa, botar cristal não sei onde, botar uma planta não sei do que. Isso eu chamo de esoterismo de boutique. As mandalas. Botar mandala, botar aqueles pegador de sonhos, sabe? Aquelas coisas indígena, né? Americana que pendura, porque isso vai. Isso não quer dizer nada, isso é decoração, isso não é realmente magia, Certo. né? Isso é esoterismo de boutique. Assim como você pode fazer essa visão mais vendável da arte africana, indígena, católica, numa apresentação como essa. Não está levando o indivíduo a uma experiência mais profunda, né? Mas também pode despertar, de repente você está ali, o negócio desperta em você algo, é possível, Claro, porque né? Você isso está pode acontecer em vendo qualquer momento, né, Zacarias? Ó, Flávia está qualquer momento. perguntando uma pergunta que eu já ia fazer também, que Mariana tinha formulado antes da sua live, ela tinha me mandado, que tem a ver com a pergunta de Mariana também, que é a relação da mitologia com o setting analítico. Flávia vai dizer, Iris, como situar a teoria junguiana na prática clínica de pessoas adeptas das religiões de matriz africana? Então, Flávia está perguntando sobre as pessoas. E Mariana, de matriz africana. E Mariana está perguntando como pode ser útil, de alguma forma, a mitologia no setting analítico. E se a teoria e a prática podem ser aplicadas mesmo com pessoas que não se identificam com esse tipo de mitologia. Eu acho que não tem uma coisa aplicada, né, Zacarias? Eu estou respondendo, é para você responder, né? Mas assim, eu acho que não tem uma coisa aplicada, mas é uma inspiração na mitologia. Mas então são duas perguntas, tá bom? Se você quiser, eu retomo. Mas deu para você pegar? Então, acho que sim. Eu vou tentar responder. Se faltar alguma coisa, você pergunta de novo. Quando chega um cliente para um atendimento terapêutico, ele vai trazer a vida dele, o conteúdo dele, o mundo dele. E isso é que está importando para a gente, né? Então ele vai trazer, por exemplo, a religião que ele tem ou que não tem, tanto faz, né? E o foco vai ser em cima dessa perspectiva, né? Qual a religião que ele tenha ou que não tenha. Não importa a minha, não importa o que eu acredito, não importa nada disso, importa o outro. O foco é no outro. Então, se o outro é católico e ele vai trazer coisas relacionadas ao catolicismo, é em cima disso que a gente vai trabalhar. De como ele está vivendo a sua religião, como ele está vivendo a sua experiência transcendente, o que está acontecendo aí, se ele trouxer esse assunto. Né? Se for kardecista, sobre isso, se for do candomblé, sobre isso. Né? Então, a gente vai trabalhar o conteúdo que vem, o conteúdo que a pessoa traz, do mesmo jeito como a gente trabalharia um outro conteúdo. Por exemplo, ela vai trazer uma experiência com o pai da infância. Né? E como ele simbolizou, sentiu, entendeu aquele pai, que movimentos psíquicos estão acontecendo. Da mesma forma, como é que é a tua experiência com o sagrado, né? Se ele trouxer, né? Você não vai exigir isso. Então, como é que você vive essa experiência? Ah, é porque eu queria te contar que eu tive um sonho com Buda. Ah, tá. Então, o que é Buda para você? O que aconteceu no sonho? Como é que é essa representação? O que se conhece de budismo? Não. Tá? Então, a gente vai sempre em cima do conteúdo que a pessoa traz. Né? Eu não posso virar para o indivíduo e falar assim, ah, você está muito carregado, vamos ajoelhar aqui e rezar junto. De jeito nenhum. Né? Você está fazendo ciência no consultório, você está fazendo psicologia, você não está fazendo religião. Né? Você não vai converter ninguém a nada. Agora, do nosso lado aqui, quanto mais a gente conhecer das religiões e mitologias que estão presentes no grupo que a gente atende, mais facilmente a gente vai compreender a simbologia que a pessoa traz. Por exemplo, vamos imaginar que alguém te diga que sonhou com uma pessoa coberta de palhas e as pessoas saíam dançando. Se você nunca ouviu falar em Obaloaê, vai ficar mais difícil para você entender o que aquele conteúdo pode estar expressando. Né? Você vai perguntar para a pessoa quais as associações que ela faz, o que ela achou da figura, blá, blá, blá. Mas, né, na análise de sonho junguiana, por exemplo, existem dois caminhos que se completam. Um são as associações da pessoa e o outro é a amplificação do símbolo. Então, o que aquele símbolo quer dizer?
realmente o que que aquilo lá traz. E aí você vai somar o que o símbolo traz com o que a pessoa associa, para ter uma compreensão daquele sonho, né? Então, se você nunca ouviu falar em Obaloaê, você não vai saber quem é essa figura coberta de palhas, pode ficar um pouco mais pobre a interpretação ou a Você compreensão do costuma conteúdo. sugerir que a pessoa conhe... Você costuma, Zacarias, você costuma sugerir que a pessoa leia algum mito, que procure um mito, se ela trouxer uma história pessoal muito forte ou um sonho que remete muito a um mito conhecido, às vezes a pessoa nunca ouviu falar, nem tem contato, porque com analista, com psicólogo, às vezes é complicado, porque o psicólogo, às vezes, até ele quer, né, ele vai no mito mesmo, aí até, algumas vezes até atrapalha a análise isso. Mas no caso de pessoas que não conhecem, você sugere que você leia tal mito que tem a ver, você acha que é indicado ou você acha que isso vai influenciar? Por exemplo, teve uma moça, eu tive uma moça como cliente que ela tinha, acho que 30 anos, uma coisa assim, né? E nunca tinha tido uma experiência sexual, sempre muito tímida, escondida atrás das amigas, né? E ela nunca usava um maiô, um biquíni. Por quê? Na infância, com 12 anos mais ou menos, ela, brincando com o irmão com álcool, ela se queimou, né? E ficaram cicatrizes muito feias na parte interna das coxas, na área da pelvis e na barriga. Então, cicatrizes de queimadura, né? E isso nunca foi corrigido, a mãe dela nunca corrigiu isso, uma cirurgia, né? Plástica corretora. Então, ela não vestia um maiô, um biquíni, porque ela tinha muita vergonha de mostrar as cicatrizes, né, da queimadura. E, então, por isso mesmo, também nunca tinha tido uma experiência sexual, porque ia ter que tirar a roupa, né? E nós começamos o trabalho e ela teve um sonho onde ela estava numa praia correndo de uma onça e ela entrava numa casinha de madeira e a onça ia lá e derrubava a casinha dela, né? Lembra os três porquinhos? Né? E aí ela se escondia numa choupana de sapê. E aí a onça ia embora, né? Aí conversando sobre o sonho, como é que era a tal da choupana? Era uma casinha pequena, porque cobria ela da cabeça até os pés. Então não é uma choupana, é uma roupa? É como se fosse uma capa, né? Isso, é pequena, era um negócio que me cobria da cabeça aos pés e tal. Aí eu peguei o livro do Verger, numa foto que ele tem de Obaloaê, e mostrei para ela, falei, mais ou menos isso aqui? Ela falou, é assim mesmo que eu vi no sonho. Do que é essa foto? Quem é essa figura? Aí eu contei o mito, né? E em cima do mito nós estamos fazendo o trabalho para ela compreender o quanto ela estava se escondendo embaixo das palhas, como o Baluaê, escondendo as feridas, né, para que não fosse visto. O quanto a rejeição da mãe, né, que o Baluaê foi rejeitado por Nanã e a mãe dela não ligou nem um pouco para o problema das cicatrizes, né, de corrigir isso, para ela ter uma vida melhor, então ela sentia isso, um abandono dessa mãe, né, e começamos a trabalhar em cima deste mito e as experiências dela, né, até que ela teve uma experiência que ela estava no banho e a água caindo, né, na cabeça, né, e aí ela teve uma catarse, a impressão dela era que as palhas estavam caindo e indo para o ralo. E foi uma catarse extremamente emotiva. Tá? E a gente foi usando essa imagem do símbolo como algo pareado à experiência dela. Lembra que eu falei antes que a experiência dos deuses é a nossa? Então, e a partir daí, depois, era interessante que ela fazia psicologia, né? Ela deixou a psicologia, foi fazer enfermagem, que é o que ela sentia que tinha mais a ver com ela. E se a gente pegar o mito de Obaluaê, é o mesmo de Quiron, né? O curador ferido. Né? Então ele é considerado o médico dos pobres, aí ela foi para a enfermagem. E
Ah, ela depois botou o biquíni, chegou um dia falando para mim, eu fui, entrei numa aula de hidroginástica. Eles perguntam, mas como? Você entrou numa aula de hidroginástica? Como assim, né? Você foi de roupa? Não, não, eu pus biquíni. Né? Puxa. E aí, frente às suas colegas lá, como é que foi? Elas olharam porque é diferente e depois pronto, não tinha mais nada. E como você se sentiu? Bem, né? Então, é um exemplo, né? Onde uma imagem pode ajudar a entender um processo. Uhum. Interessante, porque a pessoa vai Né? fazer esse contato porque tá no inconsciente coletivo, né? Mesmo ela não conhecendo a história, como você falou, a gente vai repetir histórias que já existiram, né? Não são histórias. Claro que cada pessoa vai ter seu percurso naquela história, né? Mas vai se repetir. Tem uma pergunta aqui, Zacarias, que é trazendo para esse momento da pandemia. O que os mitos, né, teriam para nos ensinar enquanto comunidade humana, ou dizer nesse período de pandemia, restrições e mortes? Quais as associações que você fez aí nessa quarentena com esse conhecimento, com essa sabedoria aí? Alguma que você queira contar para a gente, que você acha interessante? Tá. Teve um dia que Euá é uma orixá, ela estava na beira do rio lavando roupa. Né? Então, ela levou a roupa para lavar na beira do rio, estava lá lavando roupa. Dali a pouco ela viu um rapaz correndo na direção dela, esbaforido, né? Correndo, todo assustado e tal. Aí ele chegou para ela, parou ali, ele já não estava mais aguentando correr, falou: me ajuda aqui, me ajuda. O que está acontecendo com você? Iku está atrás de mim. Iku é a morte. Iku está atrás de mim, né? E eu estou fugindo. Mas atrás de você, Urumilá, que o nome dele era Urumilá. Urumilá é o destino, é aquilo que vem para frente, é aquilo que virá, né? E a morte está correndo atrás de mim, né? Para me pegar. E eu não aguento mais correr. Aí o A falou assim: tá bom, eu vou te ajudar. Agacha aqui, eu vou jogar as roupas para lavar em cima de você, como se fosse um amontoado de roupa, e você fica quietinho aí. Aí Iku chegou, né? Tava correndo atrás dele, chegou. Falou: você viu o Orumilá passando por aqui? Vi. E para onde ele foi? Ele já correu aqui, saiu correndo, já deve ter atravessado 40 rios, de tanto que ele estava correndo. Aí Iku falou: não, eu não aguento mais correr atrás dele, eu vou desistir disso. Aí Iku desistiu de correr atrás de Orumilá. E Orumilá saiu, então, debaixo dos panos, tudo, e ficou muito agradecido para Euá e tal, e até eles namoraram depois dessa ajuda que Euá deu para ele, né? Criou um amor entre eles, né? E como é que a gente pode ver esse mito, né? Vamos ampliar. Então, Orumilá, o destino, aquilo que virá, aquilo que é o futuro, né? Está fugindo da morte. Iku, a morte está correndo atrás dele, e ele fugindo disso, né? Ou seja, poderemos não ter futuro, porque a morte está no nosso calcanhar, né? Aí o que ele faz? Encontra Euá, e Euá, ela é uma deusa que ela é representada na natureza pelo pôr do sol, aquela faixa vermelha que faz no No horizonte quando o horizonte. sol está pondo, né? Esse pôr do sol é a representação de Euá, né? Euá, ela tem toda uma simbologia também ligada ao mundo dos mortos, ao além, né? E ela representa isso. E então o destino chega, né? Correndo. E agora? Aí chega em Euá. E Euá dá uma solução. Entra embaixo aqui das roupas que vão ser lavadas, se esconda, né? E a morte vai passar direto, né? A gente pode fazer uma analogia,
com esses dois elementos de Euá, né? A vermelhidão do dia, né? O pôr do sol, é a hora que a gente vai para casa, né? Então, uma das ideias dela é: vá para casa, fique em casa, porque à noite a Fique gente fica em em casa. casa. Fique em casa. Você não precisa sair, não saia. Saia se for preciso. Claro, a gente precisa sair para trabalhar, fazer um monte de coisa, mas tem uma necessidade de sair para o trabalho. Caso não, sair para passear, ir shopping, fazer montoeira na praia, não precisa. Então, Euá representa esse pôr do sol, que é a hora que a gente vai para casa e fica em casa. Ah, que Outra coisa que a gente pode associar, se esconder embaixo do pano. a O massa. pano de Euá. Se esconda embaixo dos panos de Euá. Não deixa à toa, porque a morte vai pegar. Então vamos se esconder embaixo das roupas de Euá, para ela proteger a gente. E a morte vai passar, né? E ainda, além de tudo, a Euá diz para Iku, ele está correndo aqui, já atravessou 40 rios, né? Ou 40, seja, isso vai durar uma quarentena. né? Que fantástico, quantos símbolos, né? Euá está dizendo para a gente o que deve fazer. E esse casamento? Esse casamento a gente pode dizer. Mariana quer saber como escreve. Ioá. Ela botou Euá. Euá. E-U-A. EUA, as três vogais, EUA. Esse É. casamento pode ser essa conjunto, pode ser essa conjugalidade com a gente mesmo, assim, nesse momento que a gente está recolhido, que a gente está com a família. Sim, pode ser. E também tem uma outra coisa, né, que a gente pode juntar. O cuidado, né, o acolhimento e o cuidado é que garante o futuro. Sim, que é Né? justamente a coisa que você falou do devir, né? Do vir depois, né? Do futuro, a ameaça do É, futuro que você falou no começo. Então é isso que vai o futuro garantir. está ameaçado. Né? O futuro está ameaçado, pode não acontecer, mas se tiver o acolhimento e o cuidado, ele pode. Fantástico, viu, Zacarias? Amei, adorei. Todo mundo está falando aí, tá, que gostou, que não conhecia. O nome do mito é Euá, eu também não conhecia. Euá, Euá, chama-se Euá, Euá. exatamente. É uma orixá. É uma orixá, chamada Euá. É, Existem, Euá. existem muitas figuras, né, Zacarias, não só essas que todo mundo ouve falar o tempo todo, tem muitas, tanto quanto na mitologia grega, né? A Sim. autocuidado, Parece que na África havia umas 600, vieram para o Brasil 300. 300, A, é a verdade. gente, é, e a gente tem 16 mais conhecidas, né? Mas tem outras, E né? tem as Tem outras. derivações, né? Como na mitologia grega, as derivações. Eneida está falando que esse arquétipo, né, do autocuidado. O autocuidado, né? Essa relação do cuidar. E ao cuidar de você, também você está cuidando do outro. Porque a gente está Sim. numa situação coletiva. Muito bom, adorei. Uhum. Tem É. uma. O Diga, nome do mito é Euá, isso mesmo, Euá. tem uma outra pergunta aqui, Zacarias. Como aprender e aprofundar os conhecimentos em mitologia africana, visto que nós estamos sobre uma estrutura racista? A partir do Tá, só vou racismo anotar. estrutural, tá? Só estou colocando aqui o nome de um Você foi livro, passear aí? para quem quiser. Já estou indo, peraí. É que eu peguei o celular na mão. Tudo bem, tranquilo. Eu pus aí um nome de um livro, né, que tem a mitologia dos orixás, o Reginaldo Prandi, aí se alguém quiser ler. Aí, gente, ele já colocou, mas ele é danado, ele pegou o celular e escreveu. Oh, que figura é essa? Mitologia dos orixás, gente. Eu vou, de qualquer jeito, postar depois na página. Reginaldo Prandi. Isso, ele é professor da USP e ele fez uma coleção de vários mitos. É muito legal.
Quem sabe faz ao vivo, tá vendo aí? Ele mesmo escreveu, ele mesmo colocou, muito bom. Obrigada. Estava escrito aqui para comentário, eu achei que era para comentar. E é mesmo, é para comentar. Tô adorando. Então, Sim, e qual é a pergunta? Desculpa. essa relação com o racismo estrutural, né? Ana Paula faz essa provocação. Como é que a gente pode aprofundar nossos conhecimentos, tendo em vista todo esse racismo estrutural? Não é só preconceito, nós fomos construídos a partir do racismo, né? Desse racismo. Sim. No fundo, nós somos uma cultura híbrida, né? Mista. Né? Somos todos uma mistura, né? De europeus, indígenas, africanos, né? Lógico que quando a gente vê um dos grupos sendo pisado pelo outro, né, a gente tem uma reação enquanto cultura, né? Então, uma reação de defesa dos indígenas, uma reação de defesa negra, né? Tem essas reações, do mesmo porque tem uma reação agora de fortalecer a ideologia branca, essas coisas todas, né? E, na verdade, nós somos as três coisas, né? Se não tivesse essas brigas, né, essas pessoas se amassem e respeitassem como origem e raiz da mesma nação, não precisaria esse tipo de coisa, né? Esses movimentos de afirmação de um lado ou de outro, né? Estaria tudo bem, tudo tranquilo, né? Mas muitas vezes tem que se fazer todo um movimento, inclusive para dar vista a preconceitos que passam desapercebidos, né? Uma vez que a gente tem nosso racismo, nosso preconceito aqui é muito gentil, né? Então, diferente dos Estados Unidos, né? Gentilmente eu sou racista, né? Esse tipo de coisa. Então tem que ser explícito, realmente explícito e dito que não tem razão de ser, né? Porque, na verdade, nós somos todos mestiços, né? Se a pele não é tão negra, ou tão branca, ou tão indígena, a nossa cultura é. Não tem jeito, né? Vamos dizer assim, quem no Brasil nunca comeu mandioca? Por exemplo, né? Então, a mandioca é uma tradição indígena, né? Então, quem é totalmente europeu não devia comer mandioca, mas aqui no Brasil a gente come, né? Uma coisa muito interessante, aqui em São Paulo, o bairro da Moca é um bairro italiano, né? E tinha um terreiro de umbanda que eu ia de vez em quando, né? E logicamente os frequentadores eram todos descendentes de italianos, portanto loiros, a maioria. E recebendo preto velho, recebendo caboclo, né? Aí também você não pode dizer, escuta, você está fazendo uma apropriação cultural, você não é negro, não pode receber orixá. Por que não? O orixá não vê etnia, né? O orixá incorpora em quem ele acha que tem que incorporar, não é algo específico de uma etnia, né? Assim como a gente tem, por exemplo, o cristianismo numa santa negra, Santa Baquita. Ah, mas ela é negra, não podia ser uma santa cristã. Por que não? Né? Então veja, os deuses não estão muito interessados nisso. A gente que faz essas divisões. Os deuses se apresentam como eles querem, né? Agora, é importante ficar de olho ao preconceito, né? Ao racismo, onde ele estiver, e tentar absolutamente defender posições muito mais amplas, né? Eu gosto muito de uma pintura, é uma pintura do Renascimento, que mostra os três reis magos, né? E um deles é branco, então, europeu, o outro é negro, portanto, africano, e o outro é asiático. E os três estão juntos. E os três caminham juntos em busca do menino sagrado. Né? Cada um leva um tipo de presente diferente,
cada um leva uma história, mas caminham juntos. Eu acho bonita essa representação dos magos como as três grandes tradições, né, do mundo, né, que podem se unir na figura do presépio, né, que é a ideia do self junguiano, né. O self junguiano, a gente tem a união dos opostos, né, é a pluralidade na unidade, né. Somos diferentes e todos humanos. Essa é a ideia do self. Então, essa é a ideia das figuras. Só que existe um trabalho até chegar aí, né? Para a gente conseguir compreender, né, que não existe raça pura, que não existe branco puro, que a própria Europa foi uma mistureira de gente, né? Essa história de achar que o europeu é puro, branco, é nada. Aquilo lá foi uma mistura danada também. Tudo é uma mistura, na verdade. Agora, quando a gente desenvolve, né, esses estudos, essas pautas aí em relação ao racismo estrutural, no caso eu não tenho lugar de fala, mas eu, conversando com as pessoas que têm, tem uma coisa que foi instituída socialmente, então é muito mais uma crítica em relação ao que nos funda, não no sentido, isso aí que você está falando, está posto, a gente sabe dessa mistura, dessa miscigenação, a gente começou falando, né, do sincretismo, a gente sabe que está tudo isso junto. Mas, enquanto complexo cultural, nós fomos construídos Sim. a partir de uma ideologia eurocêntrica, né, e um imperialismo Sim. americano, então isso é o que nos constitui, então a gente não pode mais, né, falar de coisas que não passem por essa consciência Sim. de que tudo Sim. está voltado, né, a serviço do branco europeu, né, do branco de elite, da classe média, e que nós que trabalhamos nessa área, Zacarias, trabalhamos com o público, e essa área da psicologia ainda está um pouco longe de determinadas consciências, de determinadas pautas, né? O pessoal da sociologia, Sim. da história, da antropologia está muito mais engajado nessas perspectivas, né, afirmativas. Então, é um discurso que eu entendo isso que você está falando e elaboro também, mas existe uma coisa que nos funda, que é ideológica no racismo estrutural. E é isso que essas representações precisam falar. E a gente precisa ouvir, e ouvir do lado que a gente está, né? Que a gente está no lugar, eu, branca, classe média. Então, é um discurso que a gente está protagonizando, porque não dá mais para a gente ficar cego Sim. diante disso, né? Bom, alguém pediu aqui, Ana Paula fez um corte aqui para pedindo... Aí, completando o seu desculpa, comentário. Ana Paula, é porque deixa ele fazer aí essa tréplica e depois, se der tempo, eu volto na sua pergunta, e tem mais uma pergunta sua também sobre mitologia iorubá e nagô, mas pode falar, Zacarias. Bom, então, isso que eu comentei seria o ideal, né? É algo como se fosse um norteador, algo que a gente precisa atingir. Não que a gente tenha. É algo de trabalhar para construir essa possibilidade, né? Então, uma das coisas que dá para fazer, por exemplo, que eu achei um caminho para fazer, é trazer a cultura africana, a mitologia africana, para o meio junguiano. Né? Porque a formação analítica, né, é muito eurocentrada, né? É muito europeia. Né? Lógico, tem muitos escritos do Jung que são bem eurocêntricos. Lógico, ele também viveu naquele momento, né? E eram os valores que existiam naquele momento. Né? Então, mas hoje a gente pode rever. E trazer a mitologia de matriz africana, assim como tem colegas que trazem indígena e por aí, é uma forma do resgate dessas vivências, dessas histórias, dentro do conjunto dos estudos da psicologia analítica, para a gente tentar construir uma psicologia analítica com o viés da nossa cultura, da nossa brasilidade. Né? Então não é só estudar grego, a gente tem que estudar orixá também, a gente tem que estudar Iara, né? O caipora, também tem que trazer essas figuras, né? Os encantados do catimbó, né? Trazer o quanto mais possível, é uma espécie de movimento de resistência
mais discreto no seguinte sentido, né? Eu não vou tão diretamente levantar a bandeira da profundidade dessa mitologia assim, mas aos pouquinhos, eu vejo meu trabalho muito como de formiguinha, aos pouquinhos colocando, não, vai, pensa nisso, pensa naquilo, né? Para ir mudando as mentalidades que eu consigo atingir, mais nesse sentido. Cícero está Né? trazendo aqui, ó, Zacarias. Mas isso que você falou lá dos italianos no terreiro, né? Mas isso, o fato de o branco estar no terreiro, num local originário da cultura do negro, não poderia ser uma autoafirmação de poder da sociedade dita como branca? Bom, se você for pensar em termos de luta questão de poder, né, a gente pode pensar também que nas igrejas evangélicas neopentecostais tem muitos negros. Então, eles também estão se apropriando de uma cultura americana, porque o neopentecostalismo é americano, né? Se apropriando disso também por uma coisa de poder. Essa é uma possibilidade de ver. Mas se a gente está vendo o branco no terreiro, a gente tem que ver o negro na igreja evangélica. Né, lá como pastor e quase até falando inglês, fazendo sermão em inglês, né, admitindo que o inglês é a melhor língua do mundo, a mais culta e a mais refinada, Deus me livre. Mas em todo caso, né, a gente tem que jogar os dois lados, então. Essa. Agora, É porque. do ponto de vista mais sociológico, sócio-histórico, mas aquele descendente europeu que está lá no terreiro, ele está recebendo o santo, ele está em estado alterado, ele está em transe. Tem um processo psíquico acontecendo individual para além do social. Também tem, a gente não pode esquecer, aspectos psicológicos e sociais, não pode ser só um ou outro. Né? Assim como aquele pastor que está lá na igreja protestante, ele deve ter recebido uma iluminação divina, o Espírito Santo, sei lá o quê, que faz sentido para ele também aquela experiência, né? Percebe? É porque tem uma fala assim, eu acho que a gente não vai ter tempo, né, gente? A gente já está no período final da transmissão, e eu acho que a gente tem que aproveitar, né, o que cada convidado traz da sua essência, do seu trabalho, né, com respeito ao que o convidado fala, a trajetória, a história de vida de cada um, isso é muito importante. Mas é uma longa conversa, viu, Zacarias? Porque não, o que tem se trabalhado muito é que não existe esse racismo reverso. Porque a gente não foi construído a partir dessas bases, o branco não foi vítima de preconceito na história. Né? O branco não foi vítima, o branco foi o opressor. Então, né, muitas das vezes eu entendo isso que você traz, mas agora, isso também para mim é um estudo muito recente, é um estudo que eu estou abraçando, porque eu também quero desenvolver esse lugar da consciência, mas assim, esse racismo reverso, ele está sendo combatido o tempo inteiro, porque a gente às vezes fala assim, mas aí o negro também está no lugar do branco, mas o branco não sofreu racismo. Né? Na nossa experiência, na nossa história, foi o negro. E vale a pena a gente identificar que branco é esse que a gente está falando. Porque, por exemplo, as pessoas do Oriente Médio não são exatamente negras, mas sofreram preconceito do europeu. As pessoas do leste da Europa sofrem preconceitos ou sofreram preconceitos. Então, entre o próprio grupo de brancos, que a gente chama de brancos, existe preconceito também. Né? Por exemplo, um preconceito aos judeus. Mas né? na nossa história de Brasil, no Brasil, a gente pensa... Então, pois muita gente pode me considerar branco. Né? Na verdade, eu tenho a minha ascendência é libanesa. Será que eu sou branco ou não? Percebe? Fica uma coisa. Agora, do ponto de vista da nossa cultura, é importante a gente sempre estar de olho nesse padrão cultural e lutar contra ele. Sem dúvida. O branco enquanto valor, né?
Não enquanto, né? Mas é isso, viu, gente? Cícero está dizendo, obrigada, Cícero, mas assim, essa conversa dá pano para manga, daria outra live. Daria outra live. Para a gente encerrar, porque a gente começou 15h25. Vamos marcar um bate-papo de 3 horas. Seria de ótimo. um dia inteiro. A gente pode fazer isso pela plataforma do YouTube, que a gente tem mais tempo. Aqui é mais restrito. Vamos sim, se você topar, eu topo também. A gente tem ainda umas Dana, muito gostoso conversar com você. Muito gostoso. Obrigada. Você é muito, deixa a gente muito à vontade, me deixou muito à vontade. Te agradeço de coração, sabe? É muito importante assim a gente ter essa interação, né, dos estados e dos junguianos em diferentes estados. E das diferenças, né, das nossas diferenças. Tem 2 perguntas que, se você não se incomodar, eu vou te encaminhar pelo Zap. E aí você dá esse retorno e eu encaminho para a pessoa que perguntou, tá certo? Por causa do tempo. Eu gostaria só que você pelo Face, você faz transmissão por 8 horas. Pô, 8 horas, hein? Um dia inteiro aí de transmissão. Já pensou assim? A gente vai almoçar, jantar... Vamos agendar uma outra oportunidade de diálogo. Vamos, Ana. Vamos sim. Uma dúvida que eu fiquei no início da sua fala, para a gente encerrar. Você trouxe assim, que quando você teve aquela experiência com o catolicismo, a sua terapeuta no curso de psicologia, lhe disse sobre as experiências espirituais. O catolicismo não seria espiritual? Ela não representou como espiritual? Foi uma dúvida que eu fiquei, eu não quis te interromper. Não, foi só uma questão de termo, né? Porque a gente fala do catolicismo, e aí as religiões espiritualistas são geralmente as religiões de transe, né? É só uma definição que existe. Então, as de transe, né, que é o Kardec, a Umbanda, o Candomblé, né? Então, são religiões de transe. Que seria então, espíritas, então, espíritas, nesse caso. Talvez ela estivesse se referindo a isso. Porque o espírita mesmo é só kardecista. Certo. Então, de espiritualistas. E aí, o catolicismo não vai ser considerado espiritualista? Porque ninguém entra em transe. Ah, menino, mas não evoca a espiritualidade também? Aí é uma... Então, a gente fala de espiritualidade, a gente está falando das religiões todas. Certo. Mas tem as religiões mais ritualizadas e tradicionais, como o catolicismo, como o protestantismo, né? Mesmo como o budismo, como o Islã tradicional. A gente vai ter as espiritualistas, como aquelas que a pessoa entra em estado alterado, entra em transe, como o Kardec, a Umbanda, o Candomblé, a Jurema, ou mesmo os derviches no Islã, né? E aí, então, são dois grandes campos. A gente chama de tudo tratando com o mundo espiritual, mas as espiritualistas têm o estado de transe e as tradicionais não. Ritualísticas tradicionais não. Certo. Obrigada. É uma denominação. Obrigada. Mariana está complementando aí. Não, o espiritismo e a Umbanda, por exemplo, vão envolver a incorporação. As que não têm essa incorporação não estão dentro dessa cadeia. É porque eu tenho a concepção de espiritualidade como tudo que faz essa conexão, né? Com religério, com a religação. Então, espiritualidade sim, espiritualismo... Não, espiritualismo. Beleza. Zacarias... porque aí vai... Namastê, viu, meu querido? Muito obrigada. Saravá. Obrigada quem ficou até agora, até aqui com a gente. E a gente volta a se conectar a qualquer momento. Obrigada, gente. Tá certo. Boa, axé, saravá. Tchau. Até uma próxima. Que Oxalá abençoe a todos. Você também.